Depois que eu saí da faculdade, senti que eu não tinha mais como medir o tempo da minha vida. Parecia que todo ano era igual. Poucas coisas aconteciam, eu não tinha nenhum hobby, nenhum passatempo, ou até um lugar que eu gostasse de ir. Falando sério, eu não sabia nem quem eu era. Por tanto tempo eu vivi só querendo que a escola acabasse logo, que a faculdade acabasse logo, que chegassem logo as férias. E falando assim, parece até que eu queria fazer alguma coisa, né? Quando chegasse. Mas não. Durante as férias eu não fazia basicamente nada além de jogar o dia inteiro. Eu dormia, e uma vez ou outra eu saía para passear perto de casa, ir no shopping, ir no parque, no máximo. E eu achava que eu me conhecia muito bem. Eu sabia que eu gostava de jogar, sabia que eu gostava de comer, sabia de alguns desenhos que eu gostava de assistir, e eu gostava de ver uns vídeos de viagem, geralmente pro Japão. Mas, por incrível que pareça, eu nunca me vi saindo de casa, sabe, para viajar, para passear, nem fosse para ir na praia, pro interior. Durante o tempo eu até queria fazer intercâmbio, mas eu desisti antes mesmo de começar. Eu pesquisei bastante, mas simplesmente ia passando a animação. Eu ia percebendo que aquilo era muito longe da minha realidade. Não só em relação ao dinheiro, mas em relação a estudos ou qualquer coisa assim. Eu nunca senti que eu fosse conseguir. Parecia que eu nunca era suficiente para esse tipo de coisa. E mais recentemente eu comecei a procurar as coisas que eu gosto. Músicas, jogos, hobbies, comidas e todas as coisas que eu nunca me dei o trabalho de prestar atenção. Foi mais ou menos nessa época que eu encontrei Samurai Champloo. Eu já assisti anime, né? Desde que eu era, sei lá, desde que eu tinha uns 12 anos. Então, eu só tava procurando algum anime legal pra assistir e eu achei esse em alguma lista, provavelmente. É um anime dos anos 2000, mais ou menos ali, que conta a história de um samurai que usa hip hop pra lutar. E assim, isso por si só já é bem impressionante. Mas uma coisa que me fez querer assistir esse anime foram as músicas. A abertura, a trilha sonora, o encerramento. Elas são músicas, como eu posso dizer, da alma. As músicas desse anime foram criadas por um cara que até então não é muito conhecido, não era muito conhecido, né? Se chama Nujabes. Que na verdade é só uma brincadeira com o nome dele, que seria Stebajun. E, cara, as músicas dele passam um sentimento tão diferente. Foi algo que eu nunca tinha sentido antes. Eu sempre ouvi música, eu sempre ouvi muitas músicas, muitos tipos de música, de vários gêneros diferentes. Mas quando eu ouvi as músicas desse anime, eu abri os olhos, sabe? Mas, tá, pra ser sincero, na época, na primeira vez que eu ouvi, eu achei elas muito estranhas. Eu não estava acostumado nada com esse tipo de música. Elas eram simplesmente muito diferentes do que eu tinha ouvido a minha vida inteira. Mas, apesar disso, eu ainda tinha sentido algo diferente ouvindo elas, então eu falei comigo mesmo que eu tinha que dar mais uma chance. Então, eu ouvi de novo a música, mas dessa vez só a música, sem estar dentro do anime. Procurei no YouTube. E eu ouvi a música inteira e eu
eu compreendi melhor o que era aquela música. Não foi tão fácil. Eu sabia que eu tinha assistido algo diferente e eu tinha que ir atrás daquilo. Não era possível. Eu não sabia o que era aquilo, não sabia que sentimento que era aquele que eu tinha sentido. Eu não sabia, não entendia. Mas em algum momento eu cheguei na música Arwarian Dance. E foi quando eu entendi o que eu tinha sentido nessas músicas. Essa música é incrível. Ela passa uma tranquilidade, um sentimento de que tá tudo bem, de que tudo faz sentido e que tá tudo completo, que simplesmente é isso. Provavelmente vocês já devem ter ouvido essa música em alguns edits que aparecem aí no TikTok, em relação às vezes ao Vinland Saga ou às vezes ao Berserk também. Geralmente elas estão falando, né, esses slides ou esses vídeos estão falando sobre como você pode se tornar melhor e aproveitar as coisas pequenas da vida. E na verdade, isso ainda me fez gostar mais ainda dessa música, porque eu comecei a relacionar ela com se tornar uma pessoa melhor, que era exatamente o que eu queria naquela época. Eu queria entender melhor o que eu precisava fazer para parar de sentir tanta frustração. As músicas do Nujabes mudaram minha vida. Essas eu tenho que dizer que mudaram mesmo. Enquanto eu estava ouvindo essas músicas, um monte de coisa aconteceu. Muita coisa. Sabe? Muitos ciclos se fecharam, muitos ciclos se abriram. Muita coisa aconteceu. E a cada álbum que eu ouvia, eu sentia como se eu estivesse crescendo, sabe? Amadurecendo junto com os álbuns, junto com a música. E quando eu ouvi meu álbum preferido dele, que é o Love Sick, foi assim, simplesmente indescritível. Ele tem, acho que 6 faixas, e elas meio que contam uma história. Não sei se vocês já sabem, mas o Nujabes morreu, né, num acidente de carro. Faz muito tempo já, acho que foi em 2008, talvez. E as músicas dele realmente mudaram tudo pra mim. Eu ainda tô no processo de desenvolvimento, é óbvio, mas com o tempo eu consegui desenvolver melhor tudo que eu sentia e as músicas dele me ajudaram muito. E falando sério, agora eu não tenho mais pressa pra chegar. Só tô aproveitando cada etapa e apreciando a vista.